Você é especialista em fala, formada na maravilhosa fonoaudiologia. Puta palavra difícil, testar umas 3 vezes antes de apresentar esse podcast. Mas a nossa comunicação, ela não é só restrita à nossa voz. A gente ainda tem todo um corpo inteiro que está envolvido na nossa comunicação. Uhum. Queria entender de você, Ká, como que a linguagem corporal entra na minha comunicação. Qual que é o limite dela? Porque tem aquela coisa do, você gesticula demais falando. Uhum. Tá, mas é pra fazer o quê? Pra eu enfiar a mão no bolso? Uhum. Enfiar a mão em outro lugar? Como é que a maneira como o meu corpo se expressa junto com a minha voz melhora a minha comunicação ou atrapalha ela? Excelente colocação aí pra gente poder discutir, porque a parte toda de linguagem corporal, de comunicação não verbal, ela vem carregada de regra que, se a gente for analisar, com a própria evolução, essa atualização da comunicação em si, a gente não deveria colocar tanta regra. Claro, existem algumas barreiras que podem ser criadas dependendo de como eu vou me posicionar, como eu gesticulo, o que eu faço com o meu corpo. Isso é importante que a gente identifique para poder limpar a nossa comunicação. Mas, na minha concepção, analisar friamente se a pessoa tem muito ou pouco gesto, analisar friamente ou exclusivamente o fato da pessoa estar conversando com você de braço cruzado. Isso sozinho não traz tanta informação como antes a gente achava que trazia. Tem, sim, claro, alguns elementos. Então, se a pessoa... Eu estou encostada na cadeira, eu estou olhando para você de baixo para cima e eu estou de braços cruzados. Eu estou te dando um monte de sinais aqui de que eu não estou afim dessa conversa. Já teve convidado que ficou assim o podcast inteiro, tá? Ai, meu Deus. Fica aí, que quiser ver o histórico aí, vai achar aí. Não sou eu que tô falando nada, é a profissional que tá aqui, ó. São sinais da comunicação. Então, a comunicação, ela revela sinais. Às vezes, sinais que a gente nem quer passar pro outro, mas a comunicação, ela vem. Antes da gente abrir a boca para falar, o não verbal, ele conta muito. Mas existe algo também da expressão, da identidade, novamente falando aqui de identidade. Então, claro, uma pessoa que gesticula muito e esse gesto ele está solto, eu estou só mexendo muito a mão, eu posso desviar a atenção também. A pessoa começa a cansar de ver aquela coisa mexendo. Dá para ajustar, é importante ajustar, é necessário muitas vezes, mas aquela pessoa, ela não vai sair dessa situação aqui para aquela. Então, aqui, oi. Pode ser que ela saia. Mas esse movimento, muitas vezes, faz parte da pessoa, da identidade. Se eu estou entusiasmada falando sobre um assunto, gente, deixa esse gesto vir junto. A grande questão é o quanto esse gesto ele pode estar auxiliando ou prejudicando a mensagem. Uhum. Aí sim. Então, se eu tenho gestos muito aleatórios, gestos muito altos, então que cobre o meu rosto. Ou se eu estou gesticulando aqui com você, eu coloco um obstáculo em um elemento essencial da nossa comunicação, que é o nosso rosto. Eu estou falando aqui com você e se você não entende alguma coisa que eu disse, ouvindo, você vai ter o apoio do visual. Você vai ter o apoio do visual para perceber se eu estou interessada na conversa ou não, porque você vai ver a minha expressão facial. Então, se eu gesticulo aqui, eu estou tirando um elemento importante da comunicação. Então, se pudermos colocar uma regra, né, dentre essas tantas que o pessoal busca, o gesto que é mais focado na área do tronco é melhor. O gesto que não está enrijecido, que esse cotovelo não está preso no tronco. Tem um que eu detesto. Que eu sei quando o cara passou por um treinamento de comunicação, mas não tão bom assim, é o cara que só fala fazendo uma prechequinha aqui o tempo todo. É. Que ele tá aqui, ó. Não, porque a ciência do não sei o quê, tá sempre fazendo o sinal do Ronaldinho aqui, e fica só aqui na fala inteira, você fala, pelo amor de Deus, solta essa mãozinha, os dedinhos já devem estar doendo, sabe? E você vê como é que isso, em vez de ajudar, tá atrapalhando. Nós temos 2 tipos de gestos, em geral.
O gesto que ele é simbólico, que ele simboliza aquilo que a gente diz. Então, se eu falo alto, baixo, essa mão aqui está simbolizando o alto, o baixo. Ele pontua, né? Ele pontua. Pô, vai lá. Vai lá, É lá. Agora, existe também os gestos que são enfáticos, que é isso, é enfático. Ele não representa nada, mas ele está ajudando a enfatizar. Vê que o meu corpo inteiro veio, ó. Enfatizar aquilo que eu digo. Então, se nós temos mais consciência desses gestos, a gente consegue utilizar melhor. Agora, fazer isso milimetricamente fica muito artificial. Agora, sim, a comunicação a comunicação não verbal é esse elemento essencial. Nós devemos ter consciência do que o nosso corpo revela em termos de sinais. Às vezes a pessoa tem alguma mania, algum tique de morder o cantinho da boca. Eu tinha uma cliente que ela tinha essa mania. Consultora de imagem. Eu tenho também, horrível. Né? Então fica assim, dependendo de como isso é levado para a interação, pode ser lido de uma outra forma. Nossa, a pessoa está desdenhando, né? Não, ela só está mordendo o cantinho da boca. Então tem alguns ajustes que a gente muitas vezes realiza com o nosso corpo que a gente não percebe que faz. Não, é horrível. Pô, aqui no podcast tem coisas que é horrível. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tá fazendo a gravação, conversando, eu tenho minhas notas, eu tenho algumas coisas que eu vou separando aqui pro material pós-predição e tal. E eu tenho que estar aqui, tenho que estar aqui. E eu tenho que pensar, será que eu tô escrevendo a tempo demais a ponto da pessoa que eu tô entrevistando achar que eu não tô interessado nela? Então, normalmente eu tô aqui, ó. E ao mesmo tempo a gente tá conduzindo um programa, então eu tô de olho. Há quanto tempo estamos gravando, há quanto tempo estamos falando do mesmo assunto. Então o olhar desvia. E às vezes quando eu desvio o olhar, a pessoa, eu vejo que a pessoa perde um... Ela fica olhando. Ela fica tipo, eita, que ele olhou, será que eu tô chato? E é difícil, porque às vezes até quem tá do outro lado da conversa, o jeito como você se expressa atrapalha a fala da pessoa ou muda a intenção dela. Sim. Eu às vezes vou servir água, o convidado perde o norte, porque ele começa a me acompanhar e ele volta e eu vejo que ele o cara não tá prestando atenção em mim, quando na verdade eu preciso estar conduzindo todo um rolê aqui, tô de olho na produção. Então até do outro lado, o jeito como a gente se porta é importante nessa comunicação, né? Sim, porque o outro nos baliza. Então se eu estou aqui falando com você, e aí você começa a fazer umas caras assim, olha pro teu tablet, começa a fazer, imagina aqui, ó. Eu falo assim, gente, será que eu tô falando, ele não tá gostando? Então, tem esse balizador. Eu faço isso quando a pessoa fala merda, tá? Quero só avisar aqui, quando a pessoa fala uma merda muito grande, eu faço um... Depois eu vou ter que assistir esse podcast inteiro. Você não falou, ver se mas eu tenho, quando a pessoa fala uma coisa muito escrota, eu tenho, é o meu... Se a pessoa não reparou nisso, deixa ela assim nesse caminho, deixa sabe? Mas eu tenho uma coisinha que eu faço, quem quiser procura, mas tem uma carinha que eu faço que é uma carinha especial que eu faço pra pessoa, assim, que eu não vou repetir aqui. Eu vou procurar os outros. Mas é a minha carinha do... E é muito bom quando você vê que a pessoa tá prestando atenção, ela... Vou reformular. Aí eu, isso é legal. Por isso que é tão importante a escuta. Vou reformular é um sinal muito claro de que a pessoa tá ali, presente naquela interação, né? E é isso. A gente revela esses sinais e às vezes intencionalmente, às vezes sem perceber. E é importante que todo mundo esteja muito alinhado. Sabe, uma orientação, dependendo do contexto, obviamente. Dependendo do contexto, dá para a gente anunciar alguns comportamentos que poderiam desviar a atenção do ouvinte. Então, por exemplo, eu faço muito atendimento presencial, mas muito atendimento online também, porque aí acaba atingindo pessoas de outras regiões, outros países, então, gente de fora que eu consigo atender. E quando a gente faz as consultas, os atendimentos online, restringe esse corporal, então fica mais o quadradinho ali do vídeo, e o meu cenário atrás. Até isso comunica. Isso aqui, tudo que a gente está vendo aqui, isso comunica, traz algo sobre você. E ali no consultório também, o meu cenário vai trazer algo sobre mim. E durante as sessões, eu costumo anotar o que a pessoa está falando, para não me perder, especialmente na avaliação, né, primeiro contato. E eu costumo falar, olha, eu estou anotando aqui o que você está dizendo, para a gente não se perder. Por quê? Porque a pessoa não está vendo o que eu estou fazendo. Ela tá falando e eu tô olhando para baixo. Nossa, Camila tava mexendo no celular? O que ela tá fazendo? Então, quando a gente anuncia, isso também pode ajudar, sabe? Não é toda a situação que dá pra gente fazer isso, mas se você
usa o verbal junto com o não verbal, você organiza o seu interlocutor. Ele fala, não, peraí, é só porque ele está conduzindo a conversa ali, é só porque ele está contando o tempo, é só porque ele está anotando uma informação importante. E até em termos de feedback, é interessante quando a gente anota, dependendo da situação. Porque a gente está numa conversa. E aí eu estou falando com você, e uma forma de você mostrar que você está comigo pelo seu não verbal, por exemplo, você faz um meneio de cabeça. Faz que sim. Eu tô conversando, enquanto você tá fazendo isso comigo, eu tô falando, pô, o Ed tá comigo aqui. Pô, eu faço muito isso quando eu vou escrever, assim. Tipo, vou escrever um bagulho assim, deixa eu manter o cara entendido na fala dele. Assim. Isso. Esse é um sinal. Isso é uma coisa que você sempre pode fazer quando você precisa desviar um pouco a atenção, porque você tá cuidando do formato, cuidando da condução. Porque isso traz pra mim a prova de que você está comigo, de que você está acompanhando a minha conversa. E aí, dependendo da situação, por exemplo, estou numa reunião e eu anoto a ideia que você está trazendo para mim na reunião, isso também é um sinal não verbal de interesse. Porque o que você falou é tão interessante, tão importante para mim, que eu não posso esquecer, por isso eu vou anotar. Eu quero só reforçar isso, porque eu acho que é muito importante reforçar o que a gente está falando, até para quem perdeu a atenção aqui e estava assistindo. Olha como é louco a nossa comunicação. Não só o jeito como você se expressa na hora de falar é importante, mas como o jeito como você se expressa na hora de ouvir é importante também. Isso. É uma dinâmica muito louca, né? De como você... Como é uma troca. Né? Uhum. Comunicação nunca é no vácuo. Comunicação é interação. E você trouxe algo que é fundamental. Que é como eu me comunico enquanto eu estou escutando, enquanto eu sou o receptor ali da mensagem. Então, esse olhar de interesse, o balançar a cabeça, o falar, tal, algum comentário, verdade. E quando você vai iniciar a sua fala também, então, por exemplo, eu falo algo aqui e em vez de você simplesmente falar o que você acha, você extrai da minha fala um ponto em comum, comenta. E aí você traz a sua pontuação. Isso também demonstra interesse. Isso também abre uma porta enorme de comunicação entre nós. E isso é essencial, inclusive, quando... É uma ferramenta importante, um recurso que a gente utiliza. Quando vai ter discordância. Às vezes a pessoa pergunta, mas como que eu vou lidar com conflito? Como é que eu vou discordar de algo? Parta do que você tem em comum com a pessoa. Às vezes não tem nada, Camila. Ela acha alguma coisa. Então, tá numa reunião de trabalho, o pessoal tá discutindo pontos e tal. Interessante isso que você falou, fulano, papapá. Eu vejo que você tem essa preocupação com o projeto e eu também tenho. Justamente porque eu também tenho, eu considero que a gente deva fazer isso. Então, eu mostrei para você que o que você, mesmo que eu vá discordar, eu tô interessada, eu escutei o que você disse, o que você disse tem valor para mim. Então, tem várias formas de eu demonstrar interesse na interação. E sempre é uma interação. Senão vira monólogo. Eu estava lendo um pouquinho sobre comunicação esses dias e vi uma parada que é muito legal, que é a trindade da comunicação, né? Que é formada de 3 elementos, a comunicação. Eu, você e o ambiente. Então não adianta eu falar bem sobre videogame para uma pessoa que odeia videogame numa missa. Exato. Ou não adianta nada eu ser um cara muito engraçado para uma pessoa que não gosta de piada no enterro. Aí eu sou um cara que me comunico mal. Agora, eu sou uma pessoa muito engraçada numa reunião da turma, num bar, eu sou um comunicador incrível, né? Então... Exatamente. O contexto, a situação de comunicação faz toda a diferença. Por isso que a gente precisa saber se adaptar. Identificar essas situações de comunicação, né? Será que cabe eu fazer uma brincadeira com essa pessoa aqui? Nem precisa estar no enterro. Às vezes eu recebo alguns clientes que são mais sisudos, mais sérios. Eu posso ter um jeito mais amistoso de lidar com essa pessoa, meio que para quebrar o gelo, para a gente poder interagir. Mas eu não vou querer ser a brincalhona do rolê, porque eu sei que essa pessoa não é da brincadeira. Então, eu preciso desse feeling. A situação de comunicação, ela nos conduz também. Esse foi um corte do nosso podcast sobre como falar bem e se comunicar melhor com a Camila Loyola. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!